Eles zombaram dela por se casar com um homem pobre até que... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. De pé no meio da antiga igreja de São Pedro, em São Paulo, Lúcia não se sentia uma noiva feliz. Cada passo rumo ao altar era como uma facada em seu orgulho. O vestido branco impecável perdia todo o sentido quando os olhares lançados a ela não eram de bênção, mas de desconfiança e zombaria. Os sussurros atrás dela pareciam espinhos perfurando seus ouvidos. Meu Deus, ela vai mesmo casar com um mecânico? Murmurou uma mulher de meia idade para quem estava ao lado, tentando conter o riso, mas sem disfarçar o desprezo. A Beatriz tinha razão, casar com o Daniel é se rebaixar. Lúcia ouvia tudo. Seus olhos percorreram o ambiente e encontraram o olhar da mãe, Dona Regina, que a encarava com uma frieza assustadora. Ao lado dela, o pai, seu Gustavo, mantinha o rosto duro como pedra. Beatriz, sua prima, estava a poucos passos de distância, usando um vestido vermelho vibrante que se destacava no meio da multidão. Não escondia o ar de triunfo. Lúcia, você é mesmo corajosa. Beatriz se aproximou e sussurrou ao seu ouvido, com um tom sarcástico. Ser noiva de um mecânico. Será que sua mãe está orgulhosa de você? Lúcia desviou o rosto, não respondeu. Tentava manter o sorriso no rosto, mas suas mãos apertavam o buquê com tanta força que os dedos ficaram pálidos. Quando Daniel entrou na igreja, o salão inteiro pareceu silenciar por alguns segundos. Ele usava um terno simples alugado, o cabelo penteado cuidadosamente, o rosto sereno, mas tenso. É o Daniel mesmo? Meu Deus, parece um lavador de carros da esquina, alguém cochichou nas costas de Lúcia. A noiva com vestido do ateliê noiva, e o noivo deve ter comprado o sapato na feira, comentou um homem, rindo. Daniel ouviu, mas continuou caminhando até Lúcia. Segurou levemente a mão dela e disse baixinho, estamos bem? Lúcia assentiu com a cabeça, mas por dentro, tudo era tumulto. Por que aquilo estava acontecendo? Aquele não era o seu dia de casamento. O padre iniciou a cerimônia. Mas cada bênção parecia engolida pelos olhares julgadores. Ninguém parecia prestar atenção nos votos sagrados. Só se concentravam na diferença gritante entre Lúcia, a garota formada numa prestigiada faculdade de direito, vinda de uma família de classe média, e Daniel, um homem sem diploma, mecânico desde os 16 anos. Quando o padre perguntou, Lúcia Margarida Gomes, você aceita Daniel Silva como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo por toda a vida? Lúcia respondeu, aceito. Mas naquele instante, ouviu a risada debochada de Beatriz. E quando chegou a vez de Daniel, ele respondeu com olhar firme. Aceito. Palmas ecoaram, mais fracas, dispersas. Ninguém parecia realmente feliz. No salão da recepção, o clima era ainda mais sufocante. As mesas estavam decoradas com capricho, a comida vinda de um restaurante renomado, mas ninguém parecia animado. Lúcia circulava entre as mesas, tentando conversar. Mas as pessoas a evitavam ou a tratavam com condescendência. Pensei que essa menina fosse casar com um advogado, disse em voz alta Dona Inês, antiga colega da mãe de Lúcia. Mas escolheu um mecânico. Ainda bem que tive esse casamento como alerta para manter distância. Lúcia sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Olhou para Daniel, que estava sozinho num canto, sem que ninguém lhe dirigisse a palavra ou brindasse com ele. Um grupo de ex-colegas da faculdade de Lúcia se reunia e cochichava. Mateus, um rapaz que já havia se interessado por ela, riu alto e comentou. Lembram no último ano da faculdade quando a Lúcia me dispensou porque queria alguém com inteligência e futuro? Pois é. Agora o futuro dela é com chave de roda e graxa, morando na periferia. Todos caíram na gargalhada. Daniel permaneceu calado. Apenas abaixou a cabeça. Beatriz se aproximou, taça de vinho na mão, com a voz doce como mel, mas os olhos cortantes como navalha. Lúcia, você é única mesmo. Enquanto outras se casam com CEOs, médicos, você escolheu um mecânico. É surpreendente. Lúcia apertou os lábios. Daniel não é apenas um mecânico. Ele é bom, cuidadoso, dedicado. E pobre também. Beatriz interrompeu. Ouvi dizer que ele nem chega a ganhar R$ 6.000 por mês? O rosto de Daniel corou. Lúcia segurou a mão dele e tentou sair dali. Mas nesse momento, seu pai, o Sr. Gustavo, se aproximou, e disse com a voz dura. Lúcia, não tenho o que parabenizar. Você me envergonhou. Não espere mais nenhuma ajuda minha. Mas...
Somos família. Lúcia gaguejou. Não. Família não tem lugar para quem faz escolhas estúpidas, disse Dona Regina com frieza. Daniel ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Cada palavra era como uma flecha atingindo sua autoestima já fragilizada. Mais tarde, Lúcia e Daniel sentaram-se à mesa, mas ninguém se juntou a eles. Beatriz passou por perto, lançou um sorriso irônico e comentou: cuidado para não sujar a toalha de mesa cara, Daniel. Graxa de oficina é difícil de tirar. Daniel fechou os punhos com força. Lúcia tentou sorrir para manter as aparências. Uma antiga amiga de Lúcia, chamada Marina, cochichou: você o ama de verdade? Ou só está se rebelando contra sua família? Lúcia não soube o que responder. Na hora do corte do bolo, o momento que deveria ser doce, a música tocou, mas ninguém cantou. Só se ouviam brindes indiferentes e olhares de piedade. Daniel levantou a taça e tentou fazer um discurso. Eu sei que não sou a escolha que todos queriam. Mas eu amo a Lúcia. E vou passar minha vida tentando provar que sou digno dela. Nenhuma palma. Só um silêncio constrangedor. Beatriz riu de novo. Isso, continua se esforçando. Quem sabe daqui a umas décadas você consegue comprar um vestido novo para Lúcia. A festa terminou. As pessoas foram embora rapidamente, como se não quisessem deixar rastros de um casamento lamentável. Lúcia ficou parada no meio do salão vazio, os olhos ardendo. Daniel se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Desculpa. Não foi sua culpa. Mas se eu fosse mais rico, mais estudado, eles não teriam sido assim. Lúcia o encarou nos olhos, trêmula: você não precisa ser rico. Só preciso que você não me abandone. Daniel assentiu, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. Ele sabia que o que acabara de acontecer não era um fim, era o início de uma longa tempestade. Lúcia se perguntava: será que errei? 2 meses após o casamento, o pequeno apartamento em Capão Redondo, que antes fazia Lúcia sorrir todas as manhãs, agora parecia uma caixa apertada cheia de suspiros pesados. Daniel continuava indo trabalhar todos os dias na oficina, Alto Santos, onde estava desde os 18 anos. Saía de casa às 6 da manhã e só voltava à noite, com as mãos sujas de graxa e a camisa encharcada de suor. Lúcia o amava, mas começava a sentir o mundo lá fora apertando cada vez mais. Cada vez que ela ia ao escritório de advocacia Fernandes, Filhos, onde trabalhava como assistente jurídica, era mais uma sessão de olhares tortos e julgamentos silenciosos por parte dos colegas. Na manhã de segunda-feira, como de costume, Lúcia entrou no elevador. Ana, colega de trabalho que sentava na mesa em frente, lançou-lhe um olhar e comentou alto o suficiente para que outros ouvissem. Ouvi dizer que o marido da Lúcia trabalha numa oficina mecânica no Ipiranga, né? Meio fora da nossa bolha. Risadinhas ecoaram pelo espaço. Lúcia permaneceu em silêncio, mas por dentro sentia o estômago se contorcer. Ao sentar-se à mesa, uma notificação do Instagram de Beatriz apareceu no celular. Se sair de casa hoje, segura bem a bolsa, viu? Vai que um mecânico resolve virar ladrão do nada. Ela fechou os olhos, apertando o celular com força. Beatriz não a deixava em paz. Desde o casamento, iniciou uma nova campanha: ridicularizar Lúcia publicamente nas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok de Beatriz estavam cheios de fotos, stories e vídeos com frases maldosas, veladas, mas que qualquer um entendia de quem ela estava falando. Casar com pobre não é crime, mas deixar todo mundo saber que você é burra. Aí já é demais. O amor não paga boleto no fim do mês. A não ser que o nome dele seja Visa Platinum. Em outro vídeo no TikTok, Beatriz aparecia em frente a um carro velho, fingindo estar emocionada. Meu carro quebrou, mas meu marido não sabe consertar. Só sabe consertar a confiança. Com chave de fenda e cheiro de graxa. Milhares de curtidas. Os comentários não poupavam veneno. Certeza que é indireta pra prima que casou com o mecânico. Rica até pra zoar, essa Beatriz. Lúcia lia cada comentário como se estivesse sendo esfolada viva. Pior ainda. As pessoas ao seu redor também acompanhavam essas postagens. Ela já não recebia mais convites para almoçar com os colegas. Nas reuniões, sua chefe Dona Mariana só olhava com pena. Lúcia, é melhor evitar se envolver em situações delicadas. Um escritório de advocacia precisa manter sua imagem. Lúcia tentou perguntar: o que a senhora quer dizer? Quero dizer que as informações circulando nas redes sociais
Não são boas pra gente. Nem pra você. Lúcia saiu da sala com o coração pesado como chumbo. No bairro onde morava, as donas de casa que antes a cumprimentavam com simpatia agora apenas acenavam de longe ou viravam o rosto. Numa tarde, ao comprar leite no armazém da Dona Teresa, ouviu a comerciante sussurrar para outra cliente. A menina dos Gomes, tão bonita, casar com um sujeito daqueles. Loucura. Já viu o Daniel? Sempre com as mãos imundas, e os sapatos parecem da Guerra do Paraguai. Lúcia apertou os dentes e voltou para casa. Daniel não sabia de quase nada daquilo. Seguia trabalhando em silêncio, chegava em casa, cozinhava, lavava roupa, cuidava de Lúcia com pequenos gestos. Ele não perguntava sobre redes sociais. Não usava smartphone, só tinha um velho Nokia. Certa noite, Lúcia o observava enquanto ele costurava a barra de uma camiseta já puída. Daniel. Hã? E se eu não aguentar mais essa pressão? Daniel ergueu os olhos, preocupado. O que você quer dizer com isso? Não sei. Só sinto. Como se o mundo todo tivesse virado as costas para mim. Amigos, colegas, minha família. Eu tô cansada. Daniel ficou em silêncio por um bom tempo. Depois se levantou e a puxou para um abraço. Me desculpa. Eu não consigo te dar uma vida fácil. Eu não quero facilidade. Só queria não ser odiada. Daniel a apertou nos braços. Se tivermos que viver longe do mundo inteiro, só com você do meu lado, ainda assim vou me sentir completo. Lúcia chorava, mas por dentro sentia-se vazia. No dia seguinte, ao sair de casa, foi surpreendida por um grupo de antigas colegas da faculdade de Direito. Silvia, uma delas, a olhou dos pés à cabeça e disse: Lúcia, você ainda usa vestido da Zara? Achei que agora fosse a senhora Capão Redondo. Desculpa, mas não tenho tempo para piadinhas, respondeu Lúcia, fria. Não é piada. Só acho que você é um bom exemplo para ensinar minha filha. Nunca case por amor se o amor não paga o aluguel. Lúcia não respondeu. Naquela tarde, recebeu uma notificação da chefe Mariana. Lúcia, lamento informar, mas estamos reconsiderando sua permanência na empresa. Sua imagem pessoal está prejudicando seriamente a reputação do escritório. Lúcia ficou paralisada. Eu nunca fiz nada errado. Eu sei. Mas no ramo jurídico, a percepção pública também é um fator legal. Ao chegar em casa, não conseguiu mais esconder. Caiu no chão da sala e chorou convulsivamente. Daniel se ajoelhou ao lado, abraçando-a. Eu fui demitida, soluçou ela. Daniel não disse nada. Apenas acariciou seu cabelo, fio por fio. Por que fazem isso com a gente? Porque nunca souberam o que é amar alguém sem exigir nada em troca, ele sussurrou. Lúcia se perguntava. Será que o amor é suficiente para sobreviver num mundo tão cruel? Naquela manhã, a oficina Auto Santos estava mais movimentada que o normal. Daniel estava concentrado trocando os freios de um Ford Focus velho quando ouviu o patrão seu Rafael chamá-lo alto. Daniel. Tem uma cliente nova. Ela quer falar com você diretamente. Daniel limpou as mãos num pano velho e saiu. Uma mulher jovem, usando jaqueta de couro da Osklen, óculos escuros grandes, cabelo castanho avermelhado ondulado, estava ao lado de um BMW Q6 reluzente. Ela tirou os óculos e sorriu de canto. Oi, Daniel. Surpreso? Daniel ficou paralisado. Beatriz? Beatriz, a prima de Lúcia, fingia naturalidade. Ah, você trabalha aqui mesmo? Meu carro deu problema. A luz do painel não para de piscar. Acho que só o melhor mecânico de Capão Redondo pode dar conta. Daniel não respondeu. Olhou para ela por um tempo e assentiu. Vou verificar. Beatriz sacou o celular discretamente, fingiu estar digitando, mas já havia ligado a câmera. Colocou o aparelho discretamente no painel do carro, como uma diretora esperando pela cena perfeita. Daniel se deitou embaixo do carro. O motor ainda estava quente, e o óleo sujou sua manga. Ele não sabia que Beatriz havia estacionado de propósito perto da valeta, para obrigá-lo a deitar completamente no chão úmido e sujo. 1 minuto. 2 minutos. Ele se levantou, a testa coberta de suor. Não é nada grave. Provavelmente o sensor está com falha no sistema elétrico. Beatriz deu de ombros, com um olhar de quem já sabia. Ah, então foi só um susto. Mas pelo menos agora tenho um vídeo provando que os mecânicos ainda existem no século XXI. Daniel franziu a testa.
Vídeo do quê? Ah, nada não. Só uma piadinha. Vai que eu viralize amanhã graças a você. Ela entrou no carro e foi embora. Daniel permaneceu parado no pátio, com um pressentimento ruim no peito. Naquela noite, Lúcia havia acabado de voltar da farmácia onde agora fazia turnos temporários quando o celular tocou sem parar. A primeira mensagem veio de Ana, uma antiga colega de faculdade. Lúcia, você viu esse vídeo? Eu não consigo acreditar. Em seguida, foi João, ex-colega de trabalho. Desculpa se estou sendo invasivo, mas... aquele homem no vídeo é seu marido? Lúcia abriu o celular. O vídeo havia sido postado no TikTok, com as hashtags Mecânico da Vida Real. Lúcia e Daniel. O clipe durava 38 segundos, começava com Daniel rastejando debaixo de um carro, roupas sujas de graxa, e depois mostrava ele se levantando, rosto suado, com uma chave inglesa na mão. O ângulo da gravação fazia Daniel parecer desleixado e desajeitado, um contraste gritante com a imagem elegante de Beatriz parada ao lado. A legenda do vídeo dizia: minha irmã se casou com um homem de mãos sujas. O amor é mesmo cego. Lúcia sentiu como se tivessem despejado ácido direto em seu coração. Ela ligou imediatamente para Beatriz. O que você pensa que está fazendo? Tire esse vídeo do ar agora. Do outro lado da linha, uma risada fria. Ora, está com vergonha? Não foi você que disse que se orgulhava dele? Agora já tem mais de 1 milhão de visualizações. Você está tentando destruir o Daniel. Ele se destrói sozinho. Eu só iluminei a cena. Você é cruel. Lúcia gritou. Mas Beatriz já havia desligado. Menos de 24 horas depois, o vídeo ultrapassava 2 milhão de visualizações. Sites de fofoca começaram a publicar manchetes. O conto de fadas entre socialite e mecânico termina em desastre midiático. Os comentários ficavam cada vez mais cruéis. Essa aí acha que vive em filme da Disney. Casar com um cara desses e ainda reclamar da vida. Vergonha alheia. E os pais, como ficam nessa? Daniel, ao saber do vídeo, permaneceu em silêncio a noite toda. Lúcia preparou o jantar, chamou por ele várias vezes até que, finalmente, ele respondeu: eu não sabia que o vídeo era tão humilhante assim. Lúcia se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Eu não ligo para o que dizem. Daniel balançou a cabeça, a voz rouca. Você liga, sim, o mundo todo liga. Eu só estou te puxando para baixo. Não. Você é meu marido. Eu não tenho vergonha disso. Daniel deu um sorriso triste. Estão me chamando de covarde. De parasita. De peso morto. Não escute essas vozes. Eles não vivem a nossa vida. Mas no dia seguinte, veio mais um golpe. Lúcia foi chamada à sala da gerência da farmácia onde trabalhava temporariamente. Senhora Lúcia, infelizmente, não poderemos continuar com sua contratação. Recebemos reclamações de clientes dizendo que sua presença causa desconforto. Lúcia ficou em choque. Mas eu nunca cometi um erro no trabalho. O gerente, seu Estevão, um homem severo, porém justo, falou em tom mais baixo. Eu entendo. Mas você sabe. Reputação afeta vendas. Somos um comércio familiar. Sinto muito. Lúcia voltou para casa com as mãos trêmulas. Entrou no quarto e gritou. Não dá mais para viver assim. Daniel veio logo atrás. Não é culpa sua. Mas estamos sendo isolados. Estão nos empurrando contra a parede. Então, vamos embora daqui? Pra onde, Daniel? A internet está em todo lugar. Beatriz pode nos atacar de qualquer canto. Daniel ficou em silêncio. Ele sabia que Lúcia estava certa. Naquela noite, Lúcia recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Você deveria largar esse cara. Está desperdiçando sua juventude. Ela olhou para o espelho. Seu rosto estava pálido, olheiras profundas, e o sorriso já não existia mais. Na manhã seguinte, Daniel, sentado à mesa do café, disse de repente: vou sair do emprego. Lúcia se virou imediatamente. Por quê? A oficina recebeu uma denúncia formal. Disseram que estou manchando a imagem do lugar. O senhor Rafael pediu que eu me afastasse por tempo indeterminado. Lúcia ficou sem fala. Vamos viver de quê? Daniel forçou um sorriso. Posso fazer entregas. Lavar carros. Não vou deixar você carregar tudo sozinha. Lúcia começou a chorar.
Eles estão matando a gente. Aos poucos, com desprezo. Daniel segurou sua mão. Mas eu ainda tenho você. E enquanto você não me abandonar, eu não vou cair. Lúcia sentou-se no velho sofá do pequeno apartamento de pouco mais de 40 metros quadrados, o coração cheio de contradições. Daniel estava na cozinha, fritando ovos e batatas para o jantar. Ela não falava com ninguém da família há quase 3 semanas, desde o vídeo humilhante postado por Beatriz. As coisas pioraram depois que Daniel perdeu o emprego na oficina. Eles viviam com os pequenos pagamentos que Lúcia recebia por trabalhos esporádicos. Auxiliar de farmácia, aulas particulares de inglês para crianças, digitação por encomenda. O telefone tocou. Na tela aparecia: Mãe. Lúcia hesitou antes de atender. Alô? A voz de Dona Regina soou, fria. Mãe. No domingo, a família Gomes fará uma reunião. Você precisa estar presente. Lúcia ficou em silêncio por um instante. Pra quê? Dona Regina cortou. Não pergunte. Há coisas que precisam ser esclarecidas. Sobre o Daniel. Sobre o seu futuro. 11 horas da manhã, na casa do seu avô Lourenço. Tutum. A ligação terminou tão rápida quanto o fim do afeto familiar. Lúcia olhou para Daniel. Ele estava ali, ainda com a espátula na mão, o olhar preocupado. Você vai ter que ir? Parece que sim. Lúcia respondeu com a voz quase inaudível. A família quer me ver. Daniel nada disse. Voltou-se para a frigideira e virou os ovos. Não havia fogo alto, mas o ar estava mais sufocante que o óleo quente. Domingo. Lúcia vestiu um vestido longo bege, simples. Daniel queria acompanhá-la, mas ela balançou a cabeça suavemente. Eles não vão deixar você entrar. Eu volto logo. Daniel assentiu. Eu te espero. Lúcia foi até a mansão do avô Lourenço, em Campos do Jordão, uma casa de 3 andares com um pomar de laranjeiras nos fundos. Assim que entrou, todos os olhares se voltaram para ela como se olhassem para uma criminosa. Estavam presentes o avô Lourenço, Dona Regina, seu Gustavo, o tio Jorge e a tia Marta, irmãos do pai com seus respectivos cônjuges e filhos. Beatriz sentava-se no centro do sofá, pernas cruzadas, segurando uma taça de vinho como se esperasse o início de um espetáculo. Ninguém sorriu. Ninguém disse: que bom que veio, como nos tempos antigos. Seu Lourenço disse com voz ríspida: sente-se. Lúcia sentou-se na cadeira próxima à janela. Dona Regina começou, com uma voz sem emoção: filha, nos reunimos hoje porque a família está cansada do que está acontecendo. As imagens, os comentários, os danos à reputação que você causou ao nosso nome. Seu Gustavo acrescentou: nós somos da família Gomes. Esse nome não pode ser manchado dessa forma. Lúcia apertou os punhos. Vocês estão falando do meu marido. Não. Beatriz interrompeu, sorrindo. Estamos falando de você. Das escolhas estúpidas que você fez. Tia Marta, que sempre foi discreta, também opinou. Lúcia, você está arrastando o nome da família para o fundo do poço. Uma moça bonita, formada em direito, fluente em 3 idiomas, casada com um mecânico pobre. Ele é uma boa pessoa. Lúcia se levantou de repente. Ele trabalha duro. Nunca fala mal de ninguém. Me ama, mesmo sendo desprezado por todos. Uma boa pessoa que envergonha a família ainda é um problema, disse seu Jorge, com frieza. Seu Lourenço bateu levemente a bengala no chão. Você quer destruir o legado de décadas desta família? Esta casa, a empresa, nosso status social. Tudo está em risco porque você se recusa a ouvir. Lúcia gritou. Eu não quero bens. Eu só quero ele. Beatriz soltou uma risada sarcástica. Então não espere que alguém desta casa fique do seu lado. Dona Regina se aproximou, colocando a mão sobre a mesa. A partir de hoje, se você continuar com o Daniel, a família vai considerar que você não existe mais. Todo o apoio financeiro será encerrado. Nada de festas, visitas, nem contato. Você que escolha. Lúcia sentiu como se levasse um soco no peito. Mãe, a senhora realmente quer me forçar a escolher assim? Ninguém está te forçando a se divorciar. Mas se escolher aquele homem, não nos chame de família. A sala ficou em silêncio. Ninguém saiu em defesa dela. Lúcia olhou ao redor, para rostos que um dia foram seus pilares, os mesmos que já haviam dito a nossa filha mais promissora. Agora, eram frios como estátuas.
Está bem, ela disse, com a voz tremendo. Se essa é a escolha da senhora. Eu escolho o Daniel. Todos viraram o rosto. Beatriz encheu mais sua taça de vinho, sorrindo de leve. Lúcia saiu da sala sentindo que havia cortado, com as próprias mãos, todas as raízes da sua história. Daniel abriu a porta assim que Lúcia voltou. Como foi? Ela não respondeu. Apenas o abraçou com força, o corpo tremendo. Eu perdi tudo. Ela sussurrou. Família, carreira, amigos. Todos me abandonaram. Daniel a envolveu nos braços. Me desculpa. Não peça desculpas. Só. Não me solte. Daniel disse baixinho. Eu nunca vou soltar. Naquela noite, Lúcia não dormiu. Ficou olhando para o teto, se perguntando, será que foi teimosia demais da sua parte? Na manhã seguinte, Daniel recebeu uma carta do pai de Lúcia, seu Gustavo. Não era escrita à mão. Era impressa. Daniel Silva. Nós não o consideramos membro desta família. O fato de você ter feito minha filha viver na pobreza, ser isolada e desprezada é inaceitável. Em nome da honra da família Gomes, exijo que você se afaste de Lúcia. Se tiver um mínimo de dignidade, liberte-a. Cuidaremos do futuro dela se você desaparecer. Caso contrário, todas as portas estarão para sempre fechadas. Tanto para você quanto para ela. Daniel segurou a carta, mudo. Lúcia percebeu quando viu ele parado, imóvel, diante da janela. Que carta é essa? Ele escondeu atrás das costas. Nada. Você está mentindo. Daniel colocou a carta sobre a mesa. Lúcia leu, as mãos tremendo de raiva. O que você está pensando? Daniel respondeu com voz baixa, quase sem ar. Pensei. Que se eu sumisse, você teria uma vida mais fácil. Lúcia se aproximou e bateu forte em seu peito. Não. Você não pode ir embora. Se me deixar, eu não terei mais nada. Daniel a abraçou, e pela primeira vez, chorou. Estou tão cansado, Lúcia. Estamos cansados, sim. Mas precisamos continuar, ela disse, com os olhos marejados. Porque o amor não é feito para fugir. Na manhã seguinte, Lúcia recebeu um envelope luxuoso. Dentro, um convite com letras douradas em relevo, capa de couro brilhante e bordas sofisticadas. Na parte inferior do remetente estava escrito: Beatriz Gomes. Lúcia segurava o convite, olhando para Daniel que lavava a louça na cozinha. Ela hesitou, depois abriu. Temos o prazer de convidar Lúcia Margarida Gomes para a festa anual de aniversário em família e inauguração da nova casa de Jorge e Marta, no domingo, às 20h, na mansão residencial IP, Campos do Jordão. Traje azul. Sua presença nos honrará. Nenhuma menção a Daniel. Nenhuma linha dedicada ao marido. Daniel secou as mãos e se aproximou. Quem mandou? Beatriz. Festa da família. Daniel a olhou, não disse nada. Apenas assentiu com um olhar que dizia tudo. Eu não fui convidado. Eu sei. Ele sorriu com tristeza. E você vai? Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu. Quero tentar reconciliar. Mesmo que só um pouco. Daniel se aproximou e tocou suavemente o rosto dela. Se te desrespeitarem, você volta na hora. Não deixa que te machuquem mais. Lúcia assentiu. Domingo. Lúcia vestiu um vestido azul marinho justo, maquiagem leve. Ficou muito tempo diante do espelho, tentando sorrir, mas o sorriso parecia falso. Daniel a acompanhou até o ponto de ônibus. Você está bem mesmo? Ela perguntou, pela última vez. Só quero que você volte em segurança. A mansão residencial IP brilhava sob luzes fortes, garçons circulavam entre as mesas. O ambiente parecia mais um evento de gala do que uma reunião familiar. Lúcia entrou. Todos os olhares recaíram sobre ela por alguns segundos, mas logo desviaram, como se ninguém tivesse chegado. Tia Marta cochichou com uma prima. Não acredito que ela teve a cara de vir depois de tudo. Beatriz se aproximou, os lábios vermelhos vivos, sorrindo como uma atriz de novela. Lúcia. Você veio mesmo. Achei que estivesse ocupada. Fazendo hora extra. Lúcia apertou os punhos. Eu ainda sou parte da família, não sou? Beatriz deu de ombros. Claro. Só que... uma parte especial. A festa acontecia no salão principal, com música ambiente e muito vinho. Mas Lúcia não se sentia pertencente àquele lugar.
Ninguém puxava a conversa. Ninguém parabenizava. Ninguém perguntava se ela estava bem. Ela sentou sozinha em um canto do salão, fingindo digitar mensagens. As mensagens eram falsas, apenas um pretexto para não encarar os olhares frios dos parentes. Por volta das 21 agora, Beatriz pegou o microfone, posicionando-se no palco pequeno decorado com luzes douradas. Senhoras e senhores, começou ela, hoje não é apenas meu aniversário. É também um momento para celebrarmos o reencontro da nossa família e refletirmos sobre o ano que passou. Todos aplaudiram. Beatriz ergueu a taça, o olhar fixo em Lúcia. E, aproveitando a ocasião, quero compartilhar uma grande lição que este último ano me trouxe: não deixem que o amor os cegue. Risadinhas ecoaram pelo salão. Lúcia sentiu o peito se apertar. Beatriz continuou. Eu costumava achar que um coração sincero era suficiente. Mas não, meus caros. Sinceridade com cheiro de óleo de motor e uniforme de oficina é difícil de engolir em festas como esta. O salão explodiu em gargalhadas. Algumas pessoas olharam diretamente para Lúcia. Alguns de nós aqui escolheram se casar com isso. E provaram do amargo. Lúcia se levantou bruscamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Beatriz permaneceu calma, como se encenasse um monólogo ensaiado. Lúcia caminhou até ela, a voz tremendo de raiva. Se quer me humilhar, diga na cara. Não se esconda atrás de brindes. Beatriz sorriu com desprezo. Ué, quem disse que eu estava falando de você? Se você se sentiu ofendida, é porque se reconheceu. Você odeia tanto o Daniel assim? Beatriz colocou a taça na mesa, se aproximou de Lúcia e sussurrou. Não. Eu não odeio o Daniel. Eu desprezo você. Porque você tinha tudo: inteligência, beleza, um futuro brilhante, e jogou fora para viver com alguém que nunca vai sair da sombra. Lúcia apertou os punhos, mas recuou. Sabia que não podia vencê-la jogando pelas regras dela. O Daniel é a minha luz. E você vai viver a vida inteira sob holofotes falsos. Beatriz franziu a testa por um segundo. Mas logo voltou a sorrir e se virou para os convidados. Viram só? Isso é amor verdadeiro. Eles ainda estão juntos, mesmo com o mundo inteiro contra. Tia Marta bateu palmas fracas. Tio Jorge suspirou. Seu Lourenço tomou um gole de vinho, em silêncio. Lúcia deu meia volta e saiu. No ônibus de volta para casa, ela não conseguiu conter as lágrimas. Daniel mandou uma mensagem. Você está bem? Estou acordado. Ela respondeu. Não estou bem. Mas estou voltando. Daniel a esperava na porta. Ele abriu, estendeu a mão. Lúcia não disse nada, apenas encostou a cabeça no ombro dele e chorou. Eles disseram que sou uma vergonha. Daniel acariciou seus cabelos. Não. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu só queria ser uma pessoa comum. Daniel sussurrou. Vai chegar o dia em que não precisaremos mais resistir. Lúcia o abraçou com força, como se segurasse o último pedaço de paz que ainda restava. Na manhã de quinta-feira, São Paulo amanheceu estranhamente nublada. Lúcia acordou cedo, se arrumou para o turno da manhã na pequena livraria em Lapa. Havia começado ali fazia poucos dias um trabalho temporário, mas ao menos ninguém ali sabia quem ela era, ou melhor, ninguém se importava. Daniel ainda não havia conseguido outro emprego desde que fora suspenso da oficina. Ele levantou cedo, preparou o café para a esposa e saiu para fazer entregas por aplicativo. A bicicleta era velha, o freio falhava, e a mochila térmica estava amassada, mas ele seguia firme, dia após dia. Assim que Lúcia chegou à livraria, recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Lúcia Gomes. Uma voz masculina, seca. Sim, sou eu. Aqui é Queiroz, do setor de auditoria interna da empresa Log Brasil. Desculpe, por que está me ligando? Seu marido Daniel Silva está fazendo entregas temporárias para nossa filial, correto? Lúcia congelou. Sim. Mas faz poucas semanas. Houve uma denúncia grave contra ele. Precisamos que a senhora compareça ao escritório para esclarecimentos. Lúcia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Às 14h30, Daniel estava na sede da Log Brasil. Na sua frente estava o Sr. Queiroz, um homem de meia idade, expressão severa e óculos de armação grossa. Ao lado dele, uma mulher loira de coque alto, que tomava notas sem parar, apresentada como a advogada interna da empresa, doutora Raquel. Senhor Daniel,
Começou Queiroz: recebemos uma denúncia de um cliente alegando que o senhor falsificou informações de entrega e fraudou o trajeto para ganhar mais taxa de entrega. Daniel empalideceu. Eu nunca faria isso. O senhor foi o responsável pela entrega de número, ASI 451, do dia 11 do mês passado, certo? Sim, lembro. Era para o restaurante do Vozeca, na Rua das Palmeiras. Queiroz colocou uma foto colorida sobre a mesa. Nela, Daniel aparecia parado em frente a um prédio, mas a imagem era distante, desfocada. Temos um vídeo que mostra o senhor entregando o pedido a alguém na calçada e indo embora. Depois disso, o GPS indica que o senhor circulou por várias ruas desnecessariamente. Foi porque havia bloqueio na via. Eu precisei dar a volta. Inclusive, liguei para o cliente avisando. Não há gravação dessa ligação. E o cliente já protocolou que não recebeu o pedido completo. Daniel começou a suar frio. Quem fez essa denúncia? Raquel respondeu friamente. É anônima. Mas o dossiê é bem consistente. Foi nesse momento que Lúcia entrou, ofegante. Ele não fez nada de errado. Queiroz olhou para ela, impassível. Senhora, esta é uma investigação interna. Não aceitamos interferência externa. Eu sou a esposa dele. E eu sou o gerente de RH. Se não houver prova concreta em defesa, teremos que suspender o senhor Daniel por 30 dias, sem remuneração, até que tudo seja apurado. Daniel abaixou a cabeça. Lúcia se aproximou e segurou sua mão. Isso foi armado, disse ela em voz baixa. Eu sei quem está por trás. Em casa, Lúcia jogou a bolsa sobre a mesa, pegou o celular e acessou o Facebook de Beatriz. Bastaram poucos minutos para encontrar o novo story. Tem gente que acha que pode enganar o mundo com esse papo de trabalho honesto. Mas o karma chega antes do jantar, onde denúncia feita. Lúcia rangeu os dentes. Ligou imediatamente para Beatriz. O que você está fazendo? Beatriz respondeu com tom ensaiado e frio. Fazendo o quê? Só estou vivendo minha vida. Não é culpa minha se alguém foi desmascarado. Foi você quem inventou essa denúncia contra o Daniel. Tem provas? Não. Então nem perde seu tempo. E lembra, quem casa com um imprestável, que arque com as consequências. Lúcia jogou o telefone no chão. Daniel o pegou, suspirando. Ela não vai parar, Lúcia. Lúcia desabou na poltrona, os olhos vermelhos. Estou exausta, Daniel. Estamos vivendo como lixo aos olhos dos outros. Daniel sentou-se ao lado dela, apertando sua mão. Eu vou embora. Não posso continuar te arrastando para esse buraco. Se você for embora, eu não vou suportar. Não é por medo. É por amor que eu quero ir. Não. Se você me ama, então fique. Lute comigo. O silêncio caiu entre os dois. O vento assobiava do lado de fora da janela, como se zombasse deles. 3 dias depois, Lúcia foi até a casa de uma antiga amiga, Isabel Martins, a única que ainda mantinha contato após tudo o que aconteceu. Isabel havia sido colega de faculdade na época da Universidade de Direito, e agora era secretária judicial do Tribunal do Distrito. Isabel, eu preciso da sua ajuda. Existe alguma forma de rastrear uma denúncia anônima dentro de uma empresa? Isabel franziu a testa. É bem difícil. Mas se a denúncia tiver anexos como fotos ou vídeos, dá para tentar rastrear metadados. Desde que você consiga o arquivo original. Lúcia se arrepiou ao lembrar Beatriz havia postado um story de Daniel consertando um carro com um ângulo muito parecido ao vídeo mostrado por Queiroz. Pode ser o mesmo ângulo. Preciso confirmar. Isabel assentiu. Tudo bem. Me manda tudo o que você tiver. Naquela noite, Daniel voltou para casa com o rosto sombrio. Desculpa. O que aconteceu? A Log Brasil mandou um e-mail confirmando a suspensão. E cancelaram meu contrato de experiência. Lúcia se jogou no chão. Não temos mais nada. Nenhum amigo. Nenhum trabalho. Nenhuma base para nos segurar. Daniel não disse nada, apenas a abraçou. Pelo menos ainda temos um ao outro. Ele sussurrou. E o amanhã ainda vai chegar. São Paulo estava mergulhada num inverno estranhamente frio. Céu cinzento durante semanas, garoa fina e constante como se o céu suspirasse sem parar. O pequeno apartamento de Lúcia e Daniel, já apertado, parecia agora ainda mais escuro. A lâmpada da cozinha estava com curto, piscando como se zombasse deles. Daniel não tinha mais trabalho.
Lúcia acabara de ser dispensada da livraria por corte inesperado de pessoal. Toda a fonte oficial de renda secou. A comida na geladeira diminuía dia após dia. Eles sobreviviam com pão seco e sopa rala. Naquela noite, Daniel voltou com o rosto abatido. Ele não fazia mais entregas, a bicicleta havia sido roubada em plena luz do dia. Desculpa, ele disse ao entrar, as mãos vazias. Lúcia já não sentia raiva. Apenas permaneceu em silêncio, dobrando roupas velhas para vender na feira. Eles não brigavam mais. Não tinham forças. Só o silêncio restava. No dia seguinte, Lúcia foi ao banco verificar sua conta. Saldo: R$ 240. Saiu com as pernas bambas. Ao passar pela Avenida Paulista, viu seu reflexo na vitrine de uma loja, abatida, pálida, com um olhar tão exausto que já não se reconhecia. Sentou-se num banco. Suspirou. Uma criança passou correndo com um sorvete na mão, sorrindo despreocupada. Lúcia começou a chorar sem saber se por inveja ou tristeza. O celular vibrou. Uma mensagem de Beatriz. Vai soltar quando? Ou vai morrer de fome para provar que ama de verdade? Lúcia enterrou o rosto nas mãos. Ao lado, uma senhora, Dona Cláudia, conhecida por vender bilhetes de loteria perto do metrô, olhou para ela e disse baixinho: minha filha. Se alguém te faz chorar assim, não vale a pena ajoelhar-se diante dessa pessoa. Lúcia ergueu os olhos. Eu não choro por eles. Eu choro porque já não tenho mais em que acreditar. Dona Cláudia sorriu com tristeza. Nesta vida, se ainda tem alguém que não solta sua mão, ainda dá para se levantar. Lúcia assentiu, mas já não tinha certeza se acreditava nisso. Naquela noite, Daniel tentou preparar uma refeição simples: ovo frito e uma fatia de pão. Mas Lúcia apenas ficou olhando, sem comer. Come, amor. Ele disse baixinho. Não tenho fome. Você tá bem? Lúcia levantou os olhos, os deles vermelhos. Daniel. Eu tô cansada. Cansada de lutar contra o mundo. Cansada de tentar existir para os olhos dos outros. Daniel largou o garfo, com seriedade. O que você quer dizer com isso? Será que, se eu te deixasse, tudo seria mais fácil? O silêncio tomou conta da cozinha. Daniel não respondeu. Lúcia olhou para ele, desesperada. Fala alguma coisa. Será que se não fosse por você, minha família me perdoaria? Meus amigos voltariam. Eu teria emprego? Eu voltaria a ser a Lúcia Gomes que todo mundo admirava. Daniel apertou os punhos. Eu não sei. Talvez. Mas se você decidir ir embora, eu não vou te culpar. Você se sente um peso? A resposta dele veio como um sussurro partido. Sinto. Lúcia se levantou, chorando. Por quê? Por que tudo isso tem que recair sobre mim? Daniel se aproximou e a abraçou. Porque eles acham que você é forte. Não. Eu não sou mais forte. Ela o empurrou, correu até o banheiro e trancou a porta. Sentou-se no chão frio, encolhida como uma criança. O gotejar da torneira ecoava como os segundos de uma dor sem fim. Lúcia pegou o celular, as mãos trêmulas. Ligou para a mãe. Dona Regina atendeu após 3 toques. Lúcia. Mãe. O que foi? Eu não aguento mais. Silêncio. Depois, um suspiro. Volta pra casa. Lúcia ficou pasma. O quê? Volta pra casa. Sozinha. A voz dela quase não saiu. Se eu deixar ele, a senhora vai me perdoar? A família vai te acolher. Vai te ajudar a recomeçar. Mas só com uma condição. Lúcia ficou imóvel, como uma estátua. Você faz ideia do quanto nos feriu? A família, a reputação, até seu avô ficou decepcionado. A Beatriz só disse o que todos pensam. A senhora também pensa como ela. Nós pensamos no seu bem. Queremos o melhor para você. O Daniel não tem nada. E nunca vai ter. Ele tem a mim. Lúcia respondeu, quase num sussurro. E isso não basta. A ligação caiu. Daniel voltou pouco depois, com um saco de latinhas para vender no quilo. Se quiser ir embora, é só dizer. Eu não vou te prender. Lúcia olhou pela primeira vez naquele dia e perguntou. Se você for a última pessoa que restar na minha vida, acha que vale a pena? Daniel ficou sem palavras. Ela se aproximou, colocou a mão sobre o peito dele. Responde. Ele segurou a mão dela e colocou sobre o próprio coração.
Eu não sei se sou digno. Só sei que, desde que te conheci, meu coração realmente passou a bater. Lúcia sorriu o primeiro sorriso em semanas. Eu não vou te deixar. Não porque sou forte. Mas porque, se eu soltar sua mão, aí sim a gente não terá mais nada. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Se for para viver sozinha pro resto da vida. Que seja ao lado de quem me ama. Daniel sussurrou. Eu prometo. Não vou deixar você se arrepender. Lúcia fechou os olhos. Pela primeira vez, não para fugir mas para confiar. Lá fora, começou a cair chuva fina. Flocos pequenos e delicados, mas ainda carregando um fio de esperança. Lúcia sussurrou, como falando consigo mesma. O mundo pode me odiar. Mas eu não vou desistir de nós. 3 semanas depois do momento em que Lúcia quase desistiu de tudo, numa manhã do início de abril, Daniel estava tentando consertar a porta do armário da cozinha quando o telefone tocou. Ele atendeu. Alô? É o senhor Daniel Silva. Sim, sou eu. Falo da sede da Silva Automóveis. Sou secretária do presidente. Precisamos que o senhor compareça às 10 horas da manhã, amanhã, para uma reunião urgente sobre um plano especial de desenvolvimento. Daniel ficou atônito. Desculpa. Acho que ligaram para o número errado. Eu não trabalho nessa empresa. A mulher do outro lado da linha fez uma pausa, e sua voz baixou o tom, agora mais séria. Não é engano, senhor. O presidente quer reencontrar o filho dele. O celular caiu das mãos de Daniel. Lúcia acordou sobressaltada ao ouvir os passos apressados de Daniel entrando no quarto. Lúcia. Precisamos ir até a sede da Silva Automóveis. O quê? Do que você está falando? Eu. Acho que chegou a hora de você saber a verdade. 9h45 da manhã seguinte. A sede da Silva Automóveis se erguia imponente no centro financeiro da Edifício Itália, um prédio de vidro com 18 andares, símbolo da indústria brasileira. Daniel vestia uma camisa branca e uma calça social antiga, as mãos tremiam levemente quando entrou ao lado de Lúcia. A recepcionista curvou a cabeça em cumprimento. O presidente está aguardando o senhor no 17º andar. Lúcia sussurrou. Você pode me explicar o que está acontecendo? Daniel engoliu seco. Eu não sei por onde começar. Porque até hoje, tentei esquecer. O elevador se abriu no 17º andar. O corredor tinha carpete azul escuro, paredes adornadas com quadros de modelos de carros históricos da montadora. A porta da sala de reuniões se abriu. Lá dentro, o senhor Alexandre Silva, de expressão austera, cabelos grisalhos e barba por fazer, vestia um terno azul marinho e estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira de nogueira. Você veio, disse ele, com voz grave e firme. Lúcia olhou para Daniel, atônita. Você é filho dele. Daniel assentiu, os olhos pesados. Alexandre se levantou e estendeu a mão. Daniel apertou a mão dele lentamente. Faz quase 12 anos que não nos vemos, disse o empresário. Mas o tempo nunca me impediu de acompanhar seus passos. Lúcia recuou um passo. 12 anos? Alexandre confirmou com um aceno. Quando Daniel tinha 18 anos, eu lhe ofereci a sucessão da empresa. Ele recusou. Daniel respirou fundo. Porque eu queria viver de verdade. Não ser um robô programado. E você escolheu virar mecânico. Porque foi ali que encontrei sentido. Lúcia interveio. Mas... por que chamou Daniel agora? Alexandre caminhou até a tela de projeção. Uma imagem surgiu, o esboço de um novo carro elétrico. No canto inferior direito lia-se, Projeto Eveluz, diretor, Daniel E. Silva. Daniel desenhou esse modelo há 3 anos e enviou anonimamente ao Conselho de P.D., com a assinatura E.C. Eu soube na hora que era ele. E agora, precisamos de alguém verdadeiro para liderar esse projeto. Lúcia ficou sem palavras. Você desenhou esse carro? Daniel hesitou. Enquanto trabalhava na oficina, nas horas vagas, eu continuava estudando. Nunca parei de sonhar. Alexandre continuou. O conselho votou por unanimidade para nomeá-lo vice-diretor de criação na fase de lançamento. Ninguém sabia quem era o autor. Mas agora chegou a hora. Daniel ficou em silêncio por um instante e se virou para Lúcia. Você acha que errei em esconder isso de você? Lúcia balançou a cabeça, os olhos marejados. Não. Eu estou orgulhosa. Alexandre sorriu levemente. Você não precisa mais viver como um invisível.
Está na hora de mostrar do que é feito não pela família Silva, mas por você mesmo. A coletiva de imprensa foi marcada para 3 dias depois. A imprensa se amontoava, flashes disparavam sem parar. Alexandre subiu ao palco com um microfone na mão. Senhoras e senhores, é com honra que anunciamos um dos avanços mais importantes da história da Silva Automóveis. O modelo E-Veloz, um carro elétrico inteligente projetado por um jovem talento que hoje assume oficialmente o cargo de vice-diretor criativo. Daniel Silva. O auditório explodiu em aplausos. Daniel subiu ao palco, usando um terno azul marinho sob medida encomendado pelo próprio pai. Ele já não era o rapaz coberto de graxa. Mas o olhar permanecia o mesmo calmo, humilde. Obrigado a todos, começou ele. Eu não estudei em universidades renomadas. Cresci dentro de uma oficina, entre chaves de fenda e parafusos. E foi lá que aprendi o maior valor de todos, o valor do trabalho. Ele virou o rosto em direção a Lúcia, sentada na primeira fileira. Ela sorria entre lágrimas. E se hoje estou aqui? É porque uma mulher acreditou em mim, mesmo quando o mundo inteiro me virou as costas. Aplausos ecoaram por todo o auditório. As câmeras se voltaram para Lúcia, seu rosto brilhava no meio da multidão. Daniel prosseguiu. Ela não é apenas minha esposa. Ela é minha força. É a luz que me guiou na escuridão. Lúcia chorava em silêncio. Ao seu lado, Isabel, a única amiga que permaneceu, apertava sua mão com firmeza. Ela lutou por mim. Nunca soltou minha mão. Eu devo tudo a ela. O público se levantou, aplaudindo de pé. Alexandre se aproximou e abraçou o filho diante das câmeras. Daniel olhou para a lente principal e declarou: não tenho vergonha de ter sido um mecânico. Tenho orgulho. E hoje, levo esse orgulho comigo para construir um novo futuro para a indústria e para todos aqueles que nunca foram reconhecidos. 1 hora depois, as redes sociais estavam em ebulição. O mecânico é, na verdade, vice-presidente do maior grupo automotivo do Brasil. Beatriz Gomes leva resposta pública após campanha de difamação. Lúcia, a esposa leal, vira símbolo de fé e resistência. Enquanto o país comentava, a família de Lúcia, Dona Regina, seu Gustavo e Beatriz estavam paralisados na sala de estar. Beatriz jogou o celular sobre a mesa. Não pode ser. Não pode ser. Seu Gustavo passou a mão pelos cabelos. Cometemos um erro. Dona Regina ficou em silêncio, sem palavras. Beatriz se levantou furiosa. Ele enganou todo mundo. Fez papel de vítima para ganhar simpatia. Tia Marta surgiu na porta, suspirando. Ou talvez nós tenhamos sido cruéis demais para enxergar quem realmente merecia respeito. Beatriz engoliu seco. Lúcia, na sala de descanso após a coletiva, sentava-se ao lado de Daniel. Ele segurou sua mão. Você me escolheu. Quando eu não tinha nada. Lúcia sorriu, os olhos brilhando. Porque eu nunca precisei que você fosse alguém. Eu só precisava que você fosse você. Daniel a abraçou e sussurrou. Agora é minha vez de provar que você merece o mundo. 3 dias depois da coletiva, São Paulo ainda estava fria, mas o antigo apartamento de Lúcia e Daniel estava repleto de luz do início da primavera. Eles empacotavam suas coisas, poucos pertences que, por muito tempo, foram o mundo deles. Agora, cabiam em caixas de papelão, prontas para partir. Lúcia olhou o cômodo pela última vez. A parede manchada, a lâmpada piscando, a cama de madeira gasta onde ela passou tantas noites chorando. Tudo aquilo era testemunha de uma juventude amarga e de uma vitória que ninguém mais poderia tirar deles. Daniel colocou a mão no ombro dela. Vamos? Lúcia assentiu. Mas eu não vou esquecer este lugar. A nova casa deles ficava na zona norte de São Paulo, em um condomínio de alto padrão destinado a executivos seniores. Extremamente sofisticado, iluminado, cercado por verde e, acima de tudo, silencioso. Lúcia começou a trabalhar em um centro de apoio a mulheres vítimas de preconceito social. Foi convidada a atuar como conselheira após a repercussão de sua história na mídia. Com empatia, inteligência e coragem, ela se tornou uma voz poderosa para aquelas que foram desprezadas por escolher o amor. Certa tarde, enquanto orientava uma jovem que havia acabado de escapar da violência doméstica, seu telefone vibrou. Era Isabel. Lúcia, tenho novidades. A polícia abriu investigação sobre a falsificação de provas na Lode Brasil. Lúcia se levantou num salto. Sério? Alguém enviou anonimamente o arquivo original do vídeo, com os metadados. O nome do aparelho que gravou é
Beatriz iPhone 13 Pro Max. O coração de Lúcia apertou. Mas, desta vez, não foi por medo e sim por certeza. Uma semana depois, Beatriz foi intimada a depor em juízo. Acusações: calúnia sistemática e interferência indevida em operações empresariais. Beatriz Gomes foi condenada. 18 meses de prisão com pena suspensa. Multa de R$90 mil, a ser paga diretamente a Daniel e à empresa Log Brasil. Proibição de exercer cargos ou atividades nas áreas de RH, comunicação interna ou gestão por 5 anos. Obrigação de pedir desculpas publicamente nos canais internos da empresa e em juízo. O preço que Beatriz pagou não foi apenas a pena judicial, mas também a perda completa da sua reputação, status e orgulho, justamente o que sempre a fez se sentir superior. O julgamento foi fechado, mas a imprensa não perdeu nada. A imagem de Beatriz saindo do tribunal, pálida, estampou todos os canais de notícias. Nada de vestidos de grife. Nada de maquiagem. Apenas o olhar perdido de quem acreditou estar acima de tudo. Nos dias seguintes, Beatriz foi rejeitada por amigos, ignorada no trabalho e envolta no silêncio constrangedor da própria família. Uma queda social completa. Dona Regina enviou silenciosamente uma carta para Lúcia, a primeira em anos. Eu errei ao deixar a honra cegar meu coração. Beatriz pagou pelo que fez, mas eu sei que o que perdi foi ainda maior. Perdi você. Se não puder me perdoar, eu entenderei. Mas eu estarei esperando, todos os dias, na sacada antiga da Rua Augusta. Lúcia dobrou a carta em silêncio. 3 semanas após a coletiva de imprensa, a Silva Automóveis realizou a cerimônia oficial de lançamento do projeto EV Luz no Centro de Convenções Nacional de São Paulo. Mais de 1.000 convidados, centenas de jornalistas e cobertura da mídia nacional e internacional. O saguão estava iluminado por uma luz branca intensa, o chão coberto por carpete azul marinho, o painel de fundo exibia em letras douradas: EV Luz. O futuro começa com os esquecidos. Lúcia estava com Daniel nos bastidores. Ela usava um vestido marfim simples, o rosto radiante, mas com um brilho de apreensão no olhar. Daniel apertou suavemente sua mão. Está nervosa? Não. Só não se acostumou com um mundo que, de repente, virou de cabeça para baixo, completou Daniel, sorrindo. Lúcia assentiu. Você acha que eles vieram? Daniel não respondeu. Mas seu olhar percorreu discretamente a plateia que já preenchia o auditório. Lúcia reconheceu alguns rostos familiares. Dona Regina, seu Gustavo, o avô Lourenço. Daniel voltou-se para ela. Pronta? Ela respirou fundo. Sim. Vamos. Quando o mestre de cerimônias anunciou: com vocês, o vice-diretor de criação, o homem que fez toda uma indústria repensar o que significa valor, Daniel Silva. Uma salva de palmas estrondosa tomou o salão. Daniel subiu ao palco, seus passos firmes, o rosto iluminado não mais pelo esforço de um mecânico mas pela confiança de quem superou todos os preconceitos. Ele sorriu e fez uma reverência. Obrigado a todos por estarem aqui. Daniel não começou falando da parte técnica. Ele olhou direto para o público. Antes de falar do produto, quero falar sobre algo que, à primeira vista, pode parecer irrelevante, mas é a raiz de tudo. Confiança. Durante muitos dias, fui motivo de riso por ter mãos sujas de graxa. Muitas noites dormi com fome, mas com o coração acreditando que estava no caminho certo. Ele virou o rosto em direção a Lúcia, sentada na primeira fila. Ela sorria, com os olhos cheios d'água. E eu tive a maior riqueza da minha vida, uma mulher que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Daniel continuou. Não estou neste palco hoje para ostentar vitórias. Estou aqui para dizer: os que hoje são humilhados podem ser os líderes de amanhã. Nunca julgue alguém por sua profissão, origem ou aparência. O salão ficou em silêncio absoluto. Ele assentiu levemente. E agora, quero convidar alguém que merece estar aqui ao meu lado. Não é engenheira, nem executiva, mas é a pessoa que salvou a minha vida. Lúcia, pode vir aqui. Lúcia ficou atônita. O mestre de cerimônias fez um gesto. Ela caminhou até o palco. Daniel segurou sua mão com delicadeza. Ele se voltou para o auditório e disse, com voz clara e calorosa: esta é Lúcia Margarida Gomes, a mulher que foi chamada de idiota por me amar. A mulher que foi rejeitada pela própria família, abandonada por amigos, ridicularizada por toda uma sociedade, por escolher andar ao lado de um mecânico pobre. Lúcia abaixou a cabeça.
Algumas pessoas já enxugavam lágrimas. Daniel apertou levemente a mão dela. Você nunca me cobrou riqueza. Nunca exigiu sucesso. Só queria que eu fosse uma pessoa boa. E foi isso que salvou minha vida. O salão explodiu em aplausos. Hoje, eu agradeço publicamente a você por não ter me abandonado. E quero que o mundo saiba, eu não tive sucesso para me vingar, mas para ser digno da sua confiança. Lúcia não conseguiu mais segurar. As lágrimas escorreram sob a luz dos refletores e o som dos aplausos. Daniel se virou, inclinando-se para sussurrar ao ouvido dela. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando o mundo inteiro estava contra nós. Eu nunca vou soltar a sua mão. Lúcia sorriu através das lágrimas e respondeu suavemente. Porque eu sabia o amor verdadeiro não precisa ser provado. Após a apresentação, os convidados foram convidados a se dirigir ao saguão externo para admirar o modelo Eve Luz. Mas o impacto das palavras ditas no palco ainda ecoava. A família de Lúcia permaneceu sentada nas primeiras fileiras. Dona Regina se aproximou, ficando diante de Lúcia e Daniel. Lúcia. Lúcia olhou para a mãe. Não havia raiva, nem frieza, apenas serenidade. Dona Regina abaixou a cabeça. Me desculpa, minha filha. Daniel se levantou, prestes a se afastar. Mas Lúcia segurou sua mão, impedindo-o de sair. Seu Gustavo se aproximou, dizendo com voz contida. Daniel. Você pode nos perdoar? Daniel olhou para os dois, sua voz firme e baixa. Eu não guardo mágoa. Mas espero que, da próxima vez, vocês não julguem ninguém pelo nome, pela profissão ou pela roupa. Os três ficaram em silêncio. Então o Sr. Lourenço, o mais rígido de todos até então, se aproximou e colocou a mão no ombro de Daniel. Meu filho, eu nunca fui alguém que muda facilmente. Mas hoje, aprendi uma lição: o respeito deve nascer no coração, não na carteira. Daniel assentiu, os olhos marejados. No fim do dia, quando a cerimônia terminou, Daniel e Lúcia estavam na varanda, olhando a cidade iluminada. Daniel segurou a mão dela. Agora, ninguém mais nos despreza. Lúcia sorriu. Mas eu nunca me senti inferior. Só me senti desafiada. Daniel encostou a testa na dela. E agora não precisamos mais nos forçar a nada. Você quer recomeçar tudo do início, mas desta vez, sem precisar se esconder? Lúcia assentiu. Quero sim. Desde que você continue sendo o Daniel. Daniel beijou suavemente a testa dela e sussurrou. E você será sempre a única que eu escolho em todas as vidas que eu tiver. Os dois entraram juntos, de mãos dadas, caminhando entre as luzes brilhantes e os olhares cheios de admiração. A grande porta se fechou atrás deles como quem encerra uma fase amarga. À frente, um novo futuro os esperava, não por riqueza, mas porque eles superaram o pior, juntos. A história é uma lição profunda sobre confiança, perseverança e o verdadeiro valor de uma pessoa. Nunca julgue alguém pela profissão ou aparência, pois o caráter e o amor genuíno são os verdadeiros caminhos para a felicidade. Quando o mundo inteiro vira as costas, basta que uma pessoa tenha coragem de segurar sua mão e você ainda poderá se levantar e vencer. Os maus podem vencer por um instante, mas a verdade e a justiça sempre prevalecerão. Amar a pessoa certa, mesmo com dor, no fim, sempre será a escolha mais certa. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.